pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Amados, o texto que nós acabamos de ler faz parte de uma descrição que o apóstolo Paulo estava fazendo dessa igreja que ele coloca diante de nós como uma igreja digna de afeição, uma igreja que ele mesmo plantou quando estava passando pela cidade de Filipos na sua segunda viagem missionária. Uma igreja que se apresenta em muitos sentidos diante de nós aqui no Novo Testamento como uma igreja exemplar, uma igreja que serve de modelo para nós. Isso porque, por exemplo, nos versos anteriores, nós vemos Paulo dizendo que essa igreja, como a gente viu domingo passado, é uma igreja que inspira gratidão, porque era uma igreja formada de crentes que eram atuantes, que eram perseverantes, que eram confiantes naquilo que faziam para o Senhor e na causa do Senhor. Nesse texto especificamente que a gente leu, nós vemos que depois de Paulo mostrar a sua gratidão pela igreja, ele vai mostrar a afeição, o carinho, o amor, o zelo que ele tem por aqueles crentes, um amor que de fato é um amor contagiante. Uma igreja que se coloca diante de nós como uma igreja digna desse amor. Infelizmente a gente vive numa época onde há muitas pessoas lá fora que pregam o oposto, que dizem o oposto, que dizem que a igreja ela não é digna de afeição. Pessoas lá fora que dizem que a igreja ela é digna de rejeição. Pessoas que olham para os escândalos que acontecem na igreja brasileira ou do mundo todo, entre pastores, entre membros, e generalizam esses escândalos para todas as igrejas, todos os pastores, todos os crentes, e dizem que não tem nenhuma igreja que preste. Desprezam a noiva do Senhor Jesus Cristo. Mas em contraste com essa postura de rejeição, Paulo mostra que a única postura adequada de um crente perante a noiva de Cristo, perante a igreja do Senhor, é uma postura de afeição, de amor. É esse amor que ele vai descrever aqui nesse texto. É o tipo de amor que ele vai descrever, em primeiro lugar, como um amor que é imparcial. Um amor imparcial. É o amor que ele tem por aquela igreja. Um amor que ele descreve como justo. Ele vai dizer assim: aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês. É como se Paulo estivesse descrevendo para nós aqui, meus irmãos, que o carinho que ele tem por aquela igreja, o amor que ele tem por aquela igreja, não se fundamenta num amor que é heróico, num amor que é especial, que só ele tem, como se ele estivesse fazendo mais do que devia. Geralmente, a gente imagina isso de Paulo. A gente olha o exemplo de Paulo, o amor que ele tinha pela igreja do Senhor Jesus Cristo, e a gente acha que esse amor é um amor heróico. Ele está amando ali de uma forma que só ele vai conseguir amar na história do cristianismo. É como se aquele amor fosse um ato irrepetível, irreproduzível para nós, meros crentes comuns. É como se ele estivesse fazendo muito mais do que ele devia. Mas aqui, nós vimos que Paulo descreve para nós, obrigado, Rebeca, que o amor que ele tem pela igreja, ele não se fundamenta num luxo, num capricho, em ir além da conta, além do que ele devia fazer. Pelo contrário, ele diz: olha, o amor que eu tenho por vocês é justo, é o mínimo, é o meu dever amar vocês dessa forma, isso é justo. Eu lembro que na minha adolescência eu li uma definição de justiça do filósofo Aristóteles, que ficou gravada na minha mente até hoje. Ele disse que justiça é dar a uma pessoa o que ela deve receber, o que é direito daquela pessoa receber, o que ela merece receber. E isso condiz com a justiça bíblica. Quando Paulo, por exemplo, diz que o amor que ele tem pela igreja é justo, ele está dizendo isso: olha, eu estou oferecendo para a igreja o que ela merece receber, o que é direito da igreja receber, o direito dela de ser amada, o meu dever como crente, como apóstolo, de amar essa igreja, de cuidar dessa igreja. Ele se sente moralmente obrigado, é justo que ele faça isso. Ele faz isso com alegria? Faz. A gente leu no versículo 3-6, Paulo mostrando essa gratidão no domingo passado. Mas ele faz isso aqui também porque é seu dever, porque é justo, porque é sua obrigação e responsabilidade amar a igreja dessa forma. É seu dever amar aquelas pessoas que o próprio Deus amou. Irmãos, isso aqui também diz respeito a nós, viu? Nós como crentes,
temos o dever, a responsabilidade de amar a igreja. Nós, como crentes, temos o dever de amar aquelas pessoas que Deus amou em Cristo. Isso não é só sobre a gente amar a Deus e repartir esse amor, não é só para Deus, mas para a igreja não, eu amo muito a Deus, mas a igreja eu amo pouco, não. É nosso dever amar a Deus e amar o povo de Deus, isso é justo, é correto, é lógico, é racional, é sensato, é razoável, é o dever nosso amar aquelas pessoas que Deus amou. E faz sentido, gente. Se Deus, na perfeição da sua santidade, decidiu amar a igreja, então quem somos nós, na feiura das nossas fragilidades, para não amarmos aquelas pessoas que Deus amou? Para não querermos bem aquelas pessoas que o próprio Deus quis e fez o bem? Seria uma injustiça da nossa parte. Seria uma irracionalidade, deixar de amar a igreja, deixar de servir a igreja, deixar de estar com a igreja, deixar de contribuir na igreja, deixar de orar pela igreja, deixar de investir na vida da igreja, de edificar a igreja, seria a pior forma de injustiça da nossa parte. Porque estaríamos negligenciando as pessoas por quem Deus se importou, estaríamos desprezando as pessoas que Deus valorizou, estaríamos prejudicando as pessoas por quem Deus trabalhou até derramar o sangue dele ali na cruz em Jesus. É isso que a gente precisa reafirmar na nossa época. É esse amor que está se perdendo no nosso meio. Na cultura evangélica brasileira na qual a gente vive, existem muitos crentes que não vivenciam mais isso aqui não. São crentes que às vezes estão se esforçando mais para prejudicar a igreja do que amar a igreja. Isso acontece, por exemplo, quando os crentes são omissos na igreja, quando eles deixam de fazer o bem que poderiam fazer pela igreja. Isso acontece, por exemplo, quando os crentes são acusadores no meio da igreja, acusando as falhas de um, acusando as falhas de outro, falando do erro do irmão, do pecado do irmão, de forma arrogante, prepotente, orgulhosa. Isso acontece também quando os crentes são provocadores no meio da igreja, provocando brigas, divisões, desunião. Isso acontece quando os crentes servem de escândalo no meio da igreja, pela maneira como eles testemunham mal o evangelho de Jesus lá fora. Todas essas práticas que eu acabei de descrever aqui para vocês, a raiz de todas elas é a falta de amor pela igreja, é não se importar com o povo de Jesus. E é isso que nós devemos evitar, irmãos, porque como Paulo está dizendo aqui, o nosso dever, o que é justo que a gente faça, é amar, servir, zelar e cuidar da noiva de Cristo. E isso de forma abrangente. Porque Paulo vai dizer aqui que esse amor que ele tem pela igreja, ele é imparcial ao ponto dele ser abrangente, dele abarcar todos. É justo que eu pense assim, ele diz, de todos vocês, ele enfatiza isso, de todos. Não é só de um pessoal que eu tenho um carinho especial, não é só pelos crentes que... Todos. Os irmãos que são mais atentos viram que nesses 2 versículos aqui que a gente leu, Paulo enfatiza isso 3 vezes. Todos os crentes, todos os crentes, todos os crentes. Ele está enfatizando que cada crente daquela igreja está no seu coração. Ele não fazia distinção entre um e outro. Amar o irmão que é mais rico ou o irmão que é mais pobre, amar o irmão que é mais jovem ou o irmão que é mais idoso, amar o irmão que dá mais trabalho ou que dá menos trabalho, amar o irmão que veio do judaísmo ou que era um gentio, amar aquele homem e amar aquela mulher. Não, ele não fazia distinção entre irmãos favoritos que ele tinha na igreja, longe disso, ele amava todos os crentes. Ele enxergava cada crente como um troféu eterno da graça de Deus nesse mundo. É um crente precioso, é um crente amado, é um crente restaurado. Até aqueles crentes lá da igreja de Filipos, que davam mais trabalho para Paulo, ele amava do mesmo jeito. Tem a situação, por exemplo, de 2 irmãs, Evódia e Síntique, viviam se matando, brigando. Paulo vai até escrever sobre elas aqui no capítulo 4. Paulo amava aquelas irmãs, elas fazem parte desse todos aqui. Do mesmo jeito que amava aquelas irmãs e irmãos que não davam uma gota de trabalho. Ele diz, o meu amor aí é por todos, todos vocês. É um amor abrangente. E isso aqui novamente deve servir de modelo para nós. Não se trata só de amar a igreja. Amar a igreja é a parte fácil. A parte difícil, a parte desafiadora é você amar toda a igreja. É um dos maiores desafios do amor. Não é você colocar em ação, mas é você colocar em ação de forma igual para todo mundo.
é você amar todos. Não é só você amar, é você esticar esse amor. É quantas pessoas você ama com esse amor. É se nós somos capazes de amar realmente todos os crentes, ou de amar apenas aqueles irmãos com quem a gente se dá bem, com quem a gente tem mais afinidade. Porque a tendência, gente, do nosso coração carnal é a gente vivenciar o amor, mas é a gente vivenciar um tipo de amor que é seletivo. Nós amamos, mas nós amamos apenas aquela parcela de pessoas com quem a gente se dá bem, com quem a gente se entrosa melhor, com quem a gente tem mais proximidade, o resto a gente descarta. Esse é o perigo, por exemplo, de começar a nascer dentro da igreja panelinhas, igrejas dentro da igreja, departamentos dentro do departamento, grupo dentro do grupo, organização dentro da organização, sabe? Como se a gente usasse o nosso amor seletivo para provocar racha e desunião no meio do povo de Deus. Tudo isso porque nós não temos a disposição de amar, servir, interceder, ajudar, abraçar aquelas pessoas que estão mais distantes de nós. Por diferentes motivos. Por diferentes motivos. Não é porque fulano de tal, ele é diferente de mim, é porque Deltrano ele é difícil, é porque Ciclano ele não é da minha família, é porque eu não vou com a cara daquela pessoa, é porque aquela pessoa me machucou, é porque aquela pessoa machucou alguém que eu gostava, é porque eu ia passando assim, passou um vento e tal, e pronto, diferentes motivos. Infelizmente, esse tipo de desunião acontece. E não é novidade não, aqui Paulo diz, capítulo 4 de Filipenses, Paulo escreve a carta e bota aqui no meio da carta, no jeito nordestino, né? Por caridade, diga à irmã Evódia e Sinti que desde dessas brigas, desde dessa desunião, diga a eles que se reconciliem no Senhor. Eu fico imaginando o irmão lendo a carta lá no meio da igreja, né? Que era assim naquela época, né? Mandava a carta e ia ler para todo mundo, né? Aí de repente chegava e tal, profunda a fé de Cristo Jesus e... O que foi, meu irmão? Pai, lá, estão aqui. Rapaz, Paulo está dizendo aqui, diga às irmãs Evódia e Sinti que deixe de brigar. Eu fico imaginando que talvez na hora tenha tido uma briga, né? Quando o irmão leu isso pela primeira vez. Mas de fato Paulo está mostrando que já naquela época acontecia esse tipo de desunião, de divisão, e a solução que Paulo traz é a mesma que continua válida hoje, é o amor, na sua máxima abrangência, um amor que é imparcial, é saber que no fim das contas não importa o que aquele crente tem, o que aquele crente é, o temperamento daquele crente, o que aquele crente fez ou deixou de fazer, o que importa é que aquele crente foi amado por Jesus Cristo. E isso é suficiente para despertar o nosso amor por Ele. O mínimo que nós podemos fazer é amar, perdoar, comungar, servir, abençoar, interceder e ajudar aquele irmão que Cristo amou. Esse aqui é o famoso novo mandamento. Lembram do que está lá em João 13? Jesus diz, eu trago um novo mandamento. Amem uns aos outros. Mas Jesus, qual é a novidade? Como eu amei vocês. Um amor abrangente. Um amor refletido no amor de Cristo. Um amor imparcial. Mas também, meus irmãos, em segundo lugar, nós vivemos um amor sacrificial. O amor de Paulo era assim, um amor sofredor. Ele vai dizer, porque os tragos no coração, até nas minhas algemas. Essas algemas que Paulo menciona aqui no texto, elas são literais. Ele está lembrando daquelas horas em que ele literalmente, não foi de forma figurada, literalmente ele foi preso por causa do Evangelho. Preso aqui significa você ser colocado num buraco. Até hoje tem esse lugar onde as pessoas visitam, lá na cidade de Filipos, a prisão de Paulo. Literalmente um buraco. Sabe o que é uma cisterna? A prisão era mais ou menos isso naquela época. Você pegava os prisioneiros, tacava lá dentro e ficavam lá, esperando o dia do julgamento. Não era nem para serem punidos, não. Era esperando o julgamento. Depois dali, ou eles morriam, ou eles restituíam o que fizeram. E Paulo disse que foi isso que aconteceu com ele. As algemas que ele menciona aqui foi justamente essa prisão. Ele foi colocado na prisão lá em Filipos, ao lado dos piores criminosos daquela região, e ficou lá sem nada. Sem luz, sem higiene pessoal, sem roupa limpa, sem alimento, sem remédio, sem trapos ou panos para se aquecer, sem comida, sem alimento, sem medicamento, sem água, sem nada. As prisões daquela época eram assim. Jogavam lá e o preço que se virasse para comer areia ou morrer de fome. Nós podemos dizer que Paulo está mencionando aqui nessas algemas as horas mais difíceis da sua passagem lá na cidade de Filipos. As horas em que ele estava sofrendo sozinho. As horas em que ele estava, humanamente falando, vulnerável, frágil. Foi exatamente nessa hora
que os crentes de Filipos agiram. Eles decidiram participar dessa hora difícil, levando comida para o apóstolo Paulo na prisão, levando água para o apóstolo Paulo na prisão, levando roupas limpas ou mantimentos para o apóstolo Paulo na prisão, ainda que, ao fazerem isso, eles mesmos se colocassem em risco. De repente ele chegava lá, trouxe o quê? Trouxe essa comida aqui para o apóstolo Paulo. Quer dizer que você prega a mesma mensagem dele? Se achasse um judaizante lá encabulado, pois fica aqui, venha ser preso também, mais tarde você vai ser julgado. O pai de família saía de casa para levar o mantimento do apóstolo Paulo, ele não tinha certeza se ia voltar, ou se ia ficar preso lá. O risco era grande. Mesmo assim, aqueles crentes se arriscaram, né? Eles ajudaram. A força do amor que eles tinham por Paulo, como um irmão na fé, era maior do que a força do medo, era maior do que a força do comodismo, era maior do que a força de preservarem a própria vida ou a própria liberdade. Eles amavam e se arriscavam e sacrificavam o que fosse necessário para abençoar Paulo. Meus irmãos, isso aqui é amar a igreja. Amar a igreja é sofrer pela igreja. Hoje a gente vive uma fé que é mal acostumada. Sabe quando a gente diz de uma criança, de um jovem, rapaz, esse jovem aqui é mal acostumado. Na minha época era tudo difícil. Eu ia pegar água lá na cacimba, trazia no ombro, era no meio do sol quente. Eu ia para a escola, quando voltava no lugar de descansar, tinha que ir plantar de tarde. Era uma vida sofrida, a gente não tinha, está aqui, esse jovem aqui dentro de casa tem aquela facilidade do tamanho do mundo e não dá um prego numa barra de sabão. A gente disse que é um jovem mal acostumado. Nós somos assim na nossa vivência cristã, muitas vezes. A facilidade que a gente tem para viver nossa fé hoje deixou a nossa fé uma fé acomodada, uma fé mal acostumada. A gente não tem mais que arriscar a nossa cabeça para dizer que Jesus é Senhor. A gente não cultua mais a Deus em catacumbas, em cemitérios, ao lado de corpos em decomposições para não ser perseguido pelos pagãos lá fora. A gente não faz mais isso. A gente tem um prédio lindo, uma igreja friinha, aconchegante. A gente não tem mais que se arriscar dessa forma. Isso deixou o nosso coração mal acostumado. A gente começou a criar aqui dentro a mentalidade de que eu não posso amar a igreja se eu tiver de sofrer por ela. Um tipo de amor que não admite a dor. Eu só vou amar a igreja se eu não tiver de sofrer por ela, se eu não tiver de me arriscar por ela, se eu não tiver de me frustrar, se eu não tiver de machucar, aí sim eu vou amar. Nós queremos aquele amor que é seguro, que é confortável, que é indolor. Mas a partir do momento em que a gente é desafiado a abrir mão de uma coisa que a gente gosta, nosso tempo, nosso dinheiro, nosso orgulho, nosso lazer, alguma coisa do nosso conforto, a partir do momento que a gente é desafiado para abrir mão dessas coisas, para servir a igreja, a gente desiste. Porque lá no fundo nós fizemos uma troca. Nós trocamos esse amor que Paulo está descrevendo aqui, altruísta, pelo amor egoísta, pelo amor que coloca o nosso eu em primeiro lugar, pelo amor que é exatamente o oposto do amor que Jesus ensinou, pelo amor que mataria o apóstolo Paulo de fome na primeira semana dele enjaulado. O amor que não se sacrifica pelo povo de Deus. Mas o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que o amor verdadeiro que nós devemos ter pela igreja é aquele amor que sofre pela igreja, que se machuca pela igreja, que se arrisca pela igreja. Não é aquele amor que existe só na facilidade, é aquele amor que existe na dificuldade, nas horas mais difíceis. É o crente continuar servindo, orando, investindo e abençoando na igreja, apesar dos pesares, um amor sofredor, que existe nas algemas, nas dificuldades da vida. Mas também um amor apoiador, porque aquela igreja se fez presente também, diz o texto, na defesa e confirmação do Evangelho. Paulo diz isso aqui. Isso quer dizer que quando ele estava com aquela oportunidade de defender o Evangelho, a igreja estava lá apoiando ele. Quer fosse uma oportunidade individual, Paulo evangelizando alguma pessoa, quer fosse uma oportunidade pública que Paulo tinha de testemunhar do Evangelho, nas acusações que ele de fato sofreu lá em Filipos, quer fosse uma oportunidade formal num tribunal romano, onde Paulo teria de testemunhar da sua fé, ao defender sua própria causa, né? A igreja estava lá. A igreja de Filipos se fazia presente para apoiar. Toda vez que Paulo estava passando essa luta, ele olhava para o lado e ele não via cadeiras vazias, ele via os irmãos
apoiando ele, presente ao lado dele, intercedendo por ele, defendendo ele, encorajando ele, ajudando ele. Era uma igreja ativa na obra do Evangelho. Quer fosse para defender o Evangelho lá fora, confirmar o Evangelho dentro da convivência deles como crentes, essa igreja se esforçava para participar, para não ficar de fora. E amar a igreja é isso, meus irmãos. Amar a igreja é edificar a igreja. Amar a igreja é apoiar a igreja. Às vezes nós temos uma visão tão limitada de amor que a gente acha que amar a igreja é só participar do culto, domingo à noite ou domingo de manhã. Eu amo tanto a igreja porque toda semana eu estou na igreja, né? Todo domingo eu estou lá. Eu amo tanto a igreja porque toda postagem que tem nas redes sociais, né, Polache, da igreja, eu estou curtindo lá, eu estou compartilhando, eu amo tanto a igreja. Eu elogio tanto a minha igreja, a igreja batista é a igreja mais séria da Pudi, eu amo muito aquela igreja, eu elogio direto aquela igreja. Pastor, se tem uma igreja que eu elogio, mas irmãos, amar a igreja vai muito além disso aqui, não fica aquém, mas vai além disso. Amar é se dedicar de forma prática, para ajudar, apoiar o serviço que a igreja está realizando. Essa é a diferença entre o crente espectador e o crente apoiador. O crente espectador, ele visualiza, ele observa, ele não vai servir no culto, ele vai assistir o culto. Eu vou assistir o culto. Aí ele vê o culto, assiste, ele vê as demandas da igreja, no evangelismo, nos casais, nas crianças, nos jovens, nos departamentos, na música, na administração. Ele vê as demandas, se tem alguma falha ele critica, porque está faltando isso aqui. Agora se envolver não, ele está só para assistir e avaliar. Mas o crente apoiador é diferente. Ele serve, ele arregaça as mangas, ele participa, ele se dispõe, ele usa seus dons, ele compartilha seu tempo, ele diz, eis-me aqui, aquele crente que está ali servindo no dia a dia da igreja. Servindo, ele não vem para o culto só para assistir, ele vem para servir. Eu acho legal os americanos, porque eles chamam o culto, eles não chamam de culto não, né? Eles chamam de serviço. É a linguagem deles, serviço. Aí vai ter serviço de culto, lá na sua igreja domingo à noite. Porque a mentalidade é essa, é um serviço que estamos prestando aqui. A gente não está como espectadores, não, a gente está como apoiadores. É aquele crente que está ali apoiando o trabalho do Senhor. A verdadeira linguagem do amor é essa aqui, meus irmãos. Ela é prática, é a mão na massa, no evangelismo, na adoração, intercessão, contribuição, qualquer outra área onde nós possamos estar servindo. Mas vivemos de fato esse verdadeiro amor que se sacrifica e se gasta pela igreja. Quer seja o serviço que a igreja faz aqui dentro, quer seja o serviço que a igreja faz lá fora, lá na sua escola, no seu local de trabalho, na sua família, na sua vizinhança. Mas o crente apoiador é esse crente que está participando com esse amor ativo, esse amor esforçado. Mas em último lugar, meus irmãos, o amor também que Paulo descreve para nós, além de imparcial e sacrificial, ele é também espiritual. É um amor que, por exemplo, Paulo vai descrever, que está fundamentado na graça. O finalzinho do versículo 7 ele diz isso: pois todos vocês são participantes da graça comigo. É aqui onde Paulo vai descrever a raiz daquela comunhão, é a graça. Aqueles crentes não estão unidos por causas materiais, não é porque eles fazem parte da mesma família, não é porque eles têm a mesma educação que tiveram desde criança, é porque eles têm o mesmo gosto musical, eles têm a mesma condição financeira, a mesma instrução cultural, eles fazem parte do mesmo clube. Não era causas materiais. Eles estão unidos porque eles estão inseridos numa mesma graça. Você olha para o irmão que está do seu lado, você é totalmente diferente dele, não só fisicamente, não, em vários sentidos, financeiros, sociológicos. Mas qual é a união que você tem com o irmão que está do seu lado? É a graça. Vocês participam daquela mesma graça que vai definir a vida de vocês aqui na terra e na eternidade. A graça de serem salvos pelo mesmo evangelho, a graça de serem perdoados pela mesma cruz, a graça de serem transformados pelo mesmo Espírito Santo, a graça de terem o mesmo destino na eternidade, a graça de fazerem parte da mesma família, a graça de terem por pai o mesmo Pai Celestial. É a graça. Paulo diz, todos vocês são participantes da graça comigo. É por isso que eles estão unidos, meus irmãos, porque eles sabem que não merecem, porque eles sabem que isso tudo é graça. Nem Paulo, nem os crentes de Filipos mereciam nada disso. É graça, misericórdia, é favor imerecido. Eles estão no hall de membros daquela igreja,
não é porque um é mais rico, o outro é mais pobre, não é porque um é judeu, o outro é gentio, não é porque o outro é mais instruído e esse é menos instruído, não. Eles estão lá por causa da graça de Deus. É por isso que eles se amam, é por isso que eles se apoiam. A fonte do amor cristão é esse aqui, é a graça. É aqui onde o amor cristão nasce, é quando nós reconhecemos que não merecemos o que recebemos. E eu não digo isso só sobre salvação, porque a gente às vezes limita o nosso conceito da graça de Deus só à salvação. Eu não mereço salvação. Você não merece, é verdade, eu também não. Mas você já parou para pensar que a gente não merece nada também de bom que vem da salvação? A gente não merece a igreja que a gente tem. A gente não merece estar incluído nessa família. E eu só começo a amar a igreja que eu tenho quando eu reconheço que eu não mereço estar na igreja que eu estou. Eu estou aqui por causa da graça. O que eu merecia de verdade era solidão, era viver isolado de Deus, era viver sozinho. Como Paulo vai descrever em Efésios 2, era viver separado da comunidade de Israel. Era assim que eu merecia terminar os meus dias, sozinho, isolado, sem Deus, sem o povo de Deus. Mas a graça de Deus foi mais forte, né? A graça de Deus nos salvou, a graça de Deus nos adotou, a graça de Deus nos incluiu nessa família, a graça de Deus quebrou a solidão, nos colocou na alegria da comunhão, a graça de Deus nos fez filhos e filhas do mesmo Pai. É por isso que nós amamos a igreja, meus irmãos, porque a gente não merece ela, a gente não merece. Mesmo assim, Deus nos dá o privilégio de estarmos aqui, de podermos servir aqui, de termos irmãos orando por nós, de orarmos pelos irmãos, cultuarmos, adorarmos, aprendermos, tudo isso por causa da graça dele nas nossas vidas. Um amor espiritual que é baseado na graça. E que por ser espiritual também, Paulo vai dizer que esse amor é sem fronteiras. Ele diz no versículo 8, pois Deus é testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês. Geograficamente, Paulo estava a 1.000 quilômetros de distância. Ele está falando sobre irmãos aqui que ele nem sabe se estão vivos ou não. Nos moldes de locomoção daquela época, a gente poderia dizer que Paulo em Roma, ali, falando com os crentes lá de Filipos, estava no fim do mundo. Os crentes estavam lá no Japão, na China, do outro lado do planeta. Mesmo assim, o distanciamento material não matou o amor espiritual que ele sentia no seu coração. Ele continuava com saudade, ele não estava aliviado. Estou aliviado porque, não, eu estou com saudade de vocês, eu quero estar com vocês, cantar com vocês, orar com vocês, ensinar vocês, aconselhar vocês, abraçar vocês. Ele está com saudade, com essa nostalgia santa no seu coração de estar ao lado daqueles irmãos, apesar das distâncias geográficas. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que o amor cristão, ele é assim, o alcance dele é enorme. Não se trata só de nós amarmos os irmãos que estão perto de nós, não. É amar também os irmãos que estão longe. A igreja que nós chamamos de igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, ela não se limita apenas às dezenas que estão aqui ao nosso redor. Ela se estende pelo mundo todo. Nós chamamos essa igreja de igreja invisível. É impossível você ver ela com os seus olhos humanos. Mesmo que você suba no topo do planeta, não tem como, é invisível. Ela está espalhada pelo mundo todo, não tem como colocar o nome desse povo todo numa lista, não tem papel para isso. Mas essa igreja, ela é real. A irmandade que você tem com irmãos que estão distantes é real. Um irmão seu que está lá na Coreia do Norte, ele é tão irmão seu na fé como o irmão que é seu vizinho, como o irmão que mora na sua rua. Isso quer dizer que faz parte da nossa responsabilidade amar esse irmão que está distante, amar aqueles que sofrem com perseguição lá na África, amar aqueles que sofrem com secularismo, igrejas esvaziadas lá na Europa, amar aqueles irmãos que estão lá no outro lado do mundo. É a gente viver esse amor, um amor sem fronteiras, seja orando por esses irmãos, contribuindo financeiramente para que esses irmãos sejam abençoados, como a gente vai fazer aqui nessa noite, na nossa oferta de campanha de missões mundiais. Mas qualquer oportunidade que tivermos vai ser completamente válida para abençoar a vida desses irmãos que estão espalhados pelo mundo. Fazendo isso porque nós sabemos que esse amor, como Paulo termina aqui dizendo, é o amor criado por Cristo. É a última frase do nosso texto. No profundo afeto de Cristo Jesus. Eu posso dizer a vocês sem receios que essa é a frase mais importante do texto. O mais importante aqui não é o amor que a igreja tem por Paulo, como a gente viu na mensagem passada.
O mais importante não é o amor que Paulo tem pela igreja, como a gente viu nessa mensagem. O mais importante é o amor de Cristo, no profundo afeto de Cristo Jesus. Todo o resto é apenas um eco, é apenas um reflexo, é apenas uma reprodução limitada, é apenas uma limitação acanhada desse amor que o próprio Cristo tem pela igreja. Aquele que é a encarnação do amor, a definição perfeita de amor, aquele que pagou o mais alto preço, porque amou o seu povo. E a motivação do amor cristão tem de ser essa aqui, meus irmãos. A motivação do amor cristão é Cristo. Eu não estou motivado a amar a igreja por quem eu sou, porque eu quero ser melhor do que os outros, porque eu quero amar mais, porque eu quero me esforçar mais, eu quero me destacar mais. Não é porque eu sou. Eu não estou motivado a amar a igreja por causa daquilo que a igreja é. Nem você deveria estar. Eu vou amar os irmãos porque os irmãos são perfeitos, os irmãos são santos demais, os irmãos conquistaram o meu direito de amar eles porque eles são seres humanos superiores. Não. Eu vou amar a igreja, eu vou amar essa igreja porque Cristo amou. Pronto, é isso é suficiente. Cristo amou a igreja, se entregou por ela, me uniu com ela, me garantiu ao lado dela, e por isso eu vou amar a igreja onde eu estou. É ter Jesus como a nossa referência, é ter Jesus como a nossa motivação. Eu posso resumir isso aqui dizendo que o que torna a igreja digna de afeição é simplesmente isso. É o fato de que Cristo amou essa igreja até as últimas consequências. Não é aquilo que ela é, aquilo que ela faz, aquilo que não é, aquilo que ela recebeu de Cristo em primeiro lugar. É por isso que nós devemos amar a igreja. Com que tipo de amor? Resumindo, um amor imparcial, que é justo e abrangente, como dever nosso manifestar esse amor para cada crente. Um amor sacrificial, sofredor, apoiador, que sofre e avança o evangelho com a igreja. E um amor espiritual, que é baseado nessa graça de Jesus Cristo e que não conhece nenhum limite geográfico ou material na sua atuação, no seu alcance. Que Deus então nos ajude, meus irmãos, para que dia após dia possamos compreender cada vez mais esse amor e, acima de tudo, viver esse amor para que juntos possamos de fato viver a promessa da unidade, da paz, que Deus assim nos prometeu através de Jesus Cristo. Que o Senhor então nos abençoe com essas verdades. Nós vamos partir agora para o nosso momento de ceia.